Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. E embora o cliente odiasse o pai quando criança, adotou completamente a obsessão do pai por desempenho, sendo incapaz de sequer se distanciar disso com seu ego adulto nas primeiras sessões de terapia. Teve uma ascensão profissional rápida e se matava de trabalhar. Quase nunca se permitia algum prazer, além de não ter uma visão correta de como é possível aproveitar a vida. Carregava em si um grande desejo de relaxar e ser feliz, mas tinha muito medo de se perder e ir parar no lado extremamente oposto a isso caso cedesse um pouco mais a seus desejos. Uma de suas mais importantes estratégias de autoproteção eram, portanto, o controle e a autodisciplina. Haroldo é um exemplo impressionante de como uma pessoa continua sendo uma criança à sombra, ainda que pareça tomar decisões como um adulto independente e se mantenha a uma grande distância dos pais. Para muitas pessoas, assumir responsabilidade por elas mesmas e por suas decisões de vida pode se mostrar um problema. Elas depositam a responsabilidade no destino, no parceiro ou nos pais, adequando-se aos ditames e às expectativas deles. Têm medo de decepcionar e de falhar se trilharem o próprio caminho. Além disso, apresentam uma baixa tolerância à frustração, ou seja, dificilmente toleram os sentimentos negativos que se instalam quando cometem um erro. Na verdade, ao assumirmos responsabilidade por nossas ações, temos por um lado a liberdade de escolha, mas por outro, também o risco de tomar uma decisão errada e de lidar com isso como um fracasso pessoal. Nesse sentido, para essas pessoas é mais seguro quando seus protetores lhes dizem o que fazer. Além do mais, essas pessoas estão tão acostumadas desde crianças a ter outros tomando decisões por elas que, na maioria das vezes, nem sabem o que querem. Costumam estar insatisfeitas e mal-humoradas porque fazem muitas coisas que na verdade não querem fazer. É frequente agirem guiadas por um sentimento de obrigação, não pelos próprios desejos e ideias. Para isso precisam descobrir quem são e o que querem. Alguns pais fazem uso de pressão e até mesmo de chantagem. Sinalizam aos filhos que vão expulsá-los de casa se não seguirem as regras. Nesses casos, para trilhar o próprio caminho, os filhos teriam que romper com a família, de modo que muitos recuam, no intuito de preservar os laços familiares. Além disso, para darem esse passo radical, os filhos precisariam justamente daquilo que os pais, dominadores, reprimiram neles, uma autoconfiança forte. Seja para o bem, seja para o mal, quando os pais se intrometem excessivamente nas decisões de vida dos filhos, surge neles uma grande incerteza quanto à sua capacidade de um dia tomar uma decisão sensata por conta própria. Da mesma forma, alguns dominadores ameaçam o parceiro com sanções ou com a separação se ele ou ela não dançar conforme sua música, e o parceiro se sente muito dependente para oferecer forte resistência ou para ele mesmo terminar a relação. Mesmo nesse cenário, a criança à sombra do parceiro dependente tem muito medo de não ser capaz de viver sem o outro. Além disso, a criança à sombra de pessoas com a estratégia eterna criança logo se sente culpada. Assim, ela sente certa cumplicidade em situações difíceis, a qual muitas vezes é incentivada pelos pais ou pelo parceiro. No entanto, a admissão da culpa torna a relação com os torturadores um pouco mais tolerável, e isso faz com que os pais ou o parceiro pareçam melhores do que são. Ao idealizar a relação com os supostos protetores, essas pessoas podem permanecer dependentes deles. Essa idealização as protege do terror de uma separação ou de uma discussão difícil. Além disso, a admissão de uma suposta cumplicidade pode recuperar a sensação de controle ou reduzir a sensação de impotência. Um cliente meu, por exemplo, considerava justas quase todas as acusações que a esposa dominante e manipuladora lhe imputava. Ela o criticava o tempo todo e o culpava por sua depressão e por suas crises de enxaqueca. Ao concordar com ela, ele, inconscientemente, mantinha certa ilusão de controle. A alternativa teria sido simplesmente ficar à mercê dos julgamentos injustos. A estratégia de dourar a pílula para si mesmo encontra estreita relação com a admissão de uma suposta cumplicidade. Tais pessoas gostam de reprimir a dimensão da própria dependência e de proteger o parceiro e os pais. Nutrem um elevado nível de lealdade para com eles, mesmo quando o relacionamento é difícil. Por conta do grande desejo de estabelecer vínculos e da sensação de dependência, elas superam as dificuldades na relação com seu protetor.
Historicamente, as expectativas sociais eram de que as mulheres dependessem do marido. Em parte, isso ainda se mantém, mas, por outro lado, muitos homens delegam a responsabilidade sobre a própria vida à esposa, esperando que ela cuide de tudo que não tem a ver diretamente com o trabalho dele, às vezes, até com isso. Há cada vez mais homens dependentes financeiramente da esposa, não porque optaram por ficar em casa para assumir a criação dos filhos, mas porque não se estabeleceram profissionalmente. Méritos dessa estratégia. Você dá tudo de si para proteger sua criança à sombra e para fazer tudo da melhor maneira possível. É dedicado e faz um esforço tremendo para ser um bom menino ou uma menina bem comportada. Dá tudo de si para que seus pais se orgulhem de você. Primeiros socorros. Sua criança à sombra tem um medo exagerado de desapontar e cometer erros. Com a ajuda de seu adulto interior, faça-a compreender que erros fazem parte da vida e que ela pode, sim, falhar. É importante fortalecer seu ego adulto. Você pode conseguir isso praticando como argumentar. Um bom argumento é que você é o responsável por sua felicidade, assim como seus pais são os responsáveis pela deles. Você não veio ao mundo para atender às expectativas de ninguém. Deixe claro para si mesmo que cada decisão que você tomar vai levá-lo um passo adiante em seu caminho. Por outro lado, se você ficar parado, pode até ser que não se perca, mas também não vai chegar a lugar algum. No capítulo 16, vou lhe mostrar como praticar a argumentação e pratique a gestão de conflitos. Estratégia de autoproteção, fuga, evasão e evitação. Crenças típicas. Estou à sua mercê, sou fraco, não tenho valor, sou inferior, não posso confiar em você, ficar sozinho é seguro, eu não consigo. Fuga e evasão são estratégias populares quando se quer evitar um confronto para o qual a pessoa não se sente à altura. Como você já sabe, normalmente empregamos diversas estratégias e as variamos conforme a ocasião. Assim, podemos atacar numa situação e fugir em outra, dependendo de como avaliamos nossas chances de sucesso. Além disso, estratégias como ataque ou fuga não são problemáticas em si, na verdade são reações sensatas e naturais muito úteis para nos proteger dos perigos. O problema reside na definição de perigo. Quanto mais fraca e mais vulnerável nossa criança sombra se sentir, mais rápido uma situação vai ser classificada como perigosa. Pessoas que subestimam as próprias habilidades por causa de suas crenças podem se encontrar em fuga constante. Fogem do confronto com os próprios medos e com as supostas fraquezas, bem como do confronto com outras pessoas, pois elas poderiam confrontar suas fraquezas. Via de regra, pessoas que, motivadas pelas experiências da infância, se fecham em casa para se proteger internalizaram a crença de que estar sozinho é uma opção mais segura do que ter contato com outras pessoas. Quando estão sozinhas, elas se sentem não apenas seguras como também livres, já que é só assim que têm a sensação de poder escolher e agir livremente. Assim que outras pessoas se aproximam, a configuração da infância entra em ação, obrigando-as a atender às supostas expectativas das outras. Falaremos mais sobre isso na próxima sessão. No entanto, você não precisa necessariamente se refugiar na solidão para se afastar de si mesmo e ou dos outros. Você também pode se refugiar em atividades como trabalho, lazer ou internet. Fugir para atividades cumpre o propósito de nos desviar do problema principal. O próprio refugiado nem precisa ter consciência disso, justamente porque a fuga para essas atividades serve para reprimir as necessidades subjacentes da criança à sombra. Estar permanentemente ocupado oferece à criança à sombra uma excelente distração de suas inseguranças e seus medos. Milhares de pessoas são incapazes de ficar quietas enquanto estão sentadas porque suas crenças negativas se fazem ouvir no silêncio. Elas estressam a si mesmas e a todos ao redor com sua inquietude sem fim. No entanto, o equilíbrio entre o que é saudável e o que é prejudicial também é delicado aqui, portanto a distração também pode se mostrar muito útil para nos libertar de estados negativos. Contudo, se a distração piorar o problema em questão em vez de atenuá-lo, encarar o problema diretamente seria uma opção melhor. Mas, para isso precisamos reconhecer de cara que temos um problema, passo esse que é o mais importante para a sua resolução. Fortemente associada à fuga e à evasão está a evitação.